Você está em uma reunião no trabalho. As pessoas falam sobre prazos, orçamentos e planos. Na superfície, tudo parece normal, mas você percebe pequenos sinais que os outros não notam. Uma frase repetida demais. Uma mudança súbita na respiração de alguém. Uma pausa que dura um pouco mais do que deveria. Esses detalhes indicam que algo está errado, não em teoria, mas na realidade. Você não consegue ignorar porque agora viu. Essa é a primeira fissura. Não é algo dramático. Não há um momento súbito em que tudo muda. É silencioso, quase imperceptível para os outros, mas marca o ponto em que sua mente começa a processar o mundo de forma diferente. A partir daqui, você não compartilha mais a mesma versão da realidade que as pessoas ao seu redor. Psicólogos observaram que nossos cérebros filtram informações constantemente para evitar sobrecarga. A maioria das pessoas registra apenas o que é necessário para o momento, mas se sua atenção captura mais dados, mais padrões, pequenas alterações sutis, seu cérebro começa a armazenar e analisar coisas que os outros nem perceberiam. Com o tempo, isso cria um mapa diferente do mundo dentro da sua cabeça. O que raramente se fala é que o cérebro trata essas observações extras como problemas inacabados. Ele continua processando em segundo plano, buscando explicações. Por isso, pessoas que percebem mais frequentemente se sentem inquietas ou desconectadas. Suas mentes estão lidando com muito mais arquivos abertos do que as de quem está ao redor. No começo, você pode pensar que todos veem o que você vê. Pode mencionar casualmente, esperando compreensão. Quando ninguém entende, você começa a ajustar seu comportamento. Fala menos sobre certas coisas. Guarda suas conclusões até ter certeza de que podem ser compreendidas. É nesse momento que a distância começa a crescer. Carl Jung notou que indivíduos que percebem além da norma social frequentemente se tornam estranhos em seu próprio ambiente. Não por quererem ser diferentes, mas porque a mentalidade coletiva não consegue integrar sua perspectiva. Não se trata de inteligência ou educação. Trata-se de calibração mental. Seu cérebro está sintonizado numa frequência que os outros não captam, e uma vez assim, não há como desintonizar. A partir dessa primeira fissura, o resto das suas interações começa a mudar. Pessoas confiam em você em algumas áreas, mas resistem em outras. Você carrega insights que não podem ser facilmente compartilhados e, queira ou não, começou a percorrer um caminho que a maioria nem sabe que existe. Quando alguém possui capacidade de perceber padrões que escapam à maioria, a mente registra informações que outros nem imaginam. Cada detalhe observado deixa uma marca, e essa marca não desaparece. Não é apenas perceber mais, é armazenar dados que continuarão influenciando decisões, sentimentos e relações por semanas ou meses. O problema não está na visão ampliada em si. A questão é a dificuldade de desligar a atenção desses elementos depois de reconhecê-los. O cérebro mantém essas observações ativas, como se fosse necessário resolvê-las continuamente, mesmo que não exista ação possível. Esse processo consome energia mental e emocional, interferindo em foco e memória de tarefas simples do dia a dia. Jung descreveu o que chamou de função transcendente, mas pouco se nota que essa função também age como mecanismo de alerta constante. Cada insight sobre outra pessoa ou situação funciona como um registro que a mente não consegue arquivar completamente. A percepção superior cria conhecimento instantâneo, mas mantém um efeito prolongado, influenciando decisões futuras de forma quase automática. Estudos recentes em neurociência indicam que cérebros com maior capacidade de detectar padrões sutis apresentam níveis elevados de atividade nas regiões associadas à atenção sustentada e à memória de trabalho. Isso significa que a percepção não desaparece após o momento de observação. Ela continua a modular escolhas, respostas emocionais e interações, mesmo sem consciência plena do observador. Esse acúmulo cria uma tensão específica. Quem percebe profundamente sabe informações que não podem ser compartilhadas livremente, sem provocar desconforto ou resistência. Cada observação aciona processos internos que afetam como se relaciona com o grupo. Relações de confiança e amizade são testadas constantemente, porque você retém dados que os outros não possuem e não compreendem. O aspecto inédito é que essa capacidade não se limita a problemas interpessoais. Também altera o modo como decisões profissionais e pessoais são tomadas. Identificar inconsistências, intenções ocultas ou padrões futuros permite antecipar resultados com precisão, mas cria uma carga mental que outros não suportam
suportariam. O preço real da consciência elevada não é apenas isolamento social, é o peso constante de uma informação que não se dissipa. Cada insight abre novas oportunidades de ação e, ao mesmo tempo, aumenta a responsabilidade de processar o que foi percebido sem permitir que isso sobrecarregue a própria estabilidade. Percepção avançada é uma ferramenta que muda o cotidiano. Quem a possui deve aprender a diferenciar o que exige resposta imediata do que pode ser registrado, analisado e liberado mentalmente. Esse equilíbrio define se o conhecimento será um recurso ou uma pressão contínua sobre o sistema psíquico. Quando a percepção se torna constante, cada detalhe observado se acumula na mente. A atenção aguçada, que antes parecia vantagem, passa a consumir energia a cada instante do dia. Você percebe padrões, intenções e pequenas tensões, e mesmo sem agir, seu cérebro mantém essas informações ativas, processando cenários futuros continuamente. Essa atividade mental constante transforma liberdade em limitação. O que poucos notam é que o problema não vem do mundo exterior, mas de como organizamos o que percebemos. Cada interpretação gera uma rede de correlações invisíveis que molda comportamento, decisões e julgamentos, mesmo que você tente ignorar. É como se a mente criasse uma estrutura própria, que determina como reagir, priorizar e se proteger. Não é a sociedade que prende, mas as regras não escritas que a própria percepção estabelece. Pesquisas em psicologia cognitiva mostram que indivíduos com atenção diferenciada processam informações com profundidade extrema. Cada dado adicional é registrado e analisado sem necessidade de esforço consciente. Isso cria um ciclo. Quanto mais observações surgem, mais a mente tenta encaixar todas em um modelo coerente. Com o tempo, essas conexões internas definem limites de ação e escolhas, mesmo diante de situações simples. Esse efeito explica por que pessoas com percepção avançada frequentemente sentem que não podem relaxar. Cada conversa, cada gesto ou mudança de expressão é registrada como um dado importante. O cérebro mantém vigilância constante, avaliando riscos e oportunidades. Essa vigilância prolongada reduz espontaneidade e aumenta cansaço mental. Outro ponto pouco comentado é como a memória seletiva reage. Informações percebidas como relevantes ocupam espaço prioritário, enquanto detalhes triviais são ignorados. Esse mecanismo otimiza a análise, mas também fortalece padrões internos rígidos, limitando a capacidade de adaptação rápida quando o ambiente muda de forma inesperada. No contexto social, essas estruturas internas afetam relações. Decisões sobre como agir ou falar passam por filtros mais complexos. O resultado é que interações que deveriam ser simples tornam-se calculadas, quase automáticas, criando barreiras invisíveis entre você e os outros. A percepção avançada é útil, mas precisa ser administrada. Reconhecer que limites surgem das próprias interpretações permite ajustar processos mentais. Aprender a priorizar dados, separar relevância de excesso de análise e modular atenção são práticas que evitam que observações contínuas se transformem em restrições duradouras. Quando a percepção ultrapassa limites comuns, você começa a perceber detalhes que ninguém mais registra, palavras ditas de forma hesitante, intenções mascaradas, sinais de desconforto que passam despercebidos. No início, você tenta compartilhar suas observações, mas percebe que as pessoas não entendem. Com o tempo, passa a medir cada palavra, selecionando o que pode ser comunicado sem confundir ou irritar. Essa situação cria uma distância gradual. Não é rejeição explícita, mas um descompasso constante. Suas interpretações da realidade são precisas, mas não cabem no entendimento coletivo. Conversas corriqueiras parecem rasas ou imprecisas, enquanto você percebe camadas que ninguém mais registra. Isso gera exílio psicológico. Você permanece presente fisicamente, mas sua consciência opera em outra frequência. Estudos em psicologia social indicam que indivíduos com percepção avançada desenvolvem padrões de autocontrole para evitar confrontos desnecessários. Esse ajuste não é escolha, mas adaptação obrigatória. Cada interação exige modulação da percepção, filtragem constante do que será exposto. A pressão de manter coerência social enquanto processa dados complexos provoca cansaço emocional intenso e sensação de alienação. Um efeito pouco conhecido é a sobreposição de realidades. Você experimenta simultaneamente a versão que todos aceitam e a versão que a observação detalhada revela. Essa dualidade cria tensão cognitiva. A mente aprende a
a separar experiências, mas o corpo reage ao excesso de informações não compartilhadas. Sono, atenção e capacidade de foco podem ser afetados, porque o cérebro continua avaliando sinais externos, mesmo quando você não está ativamente engajado. A percepção avançada também altera relações. Pessoas ao redor podem sentir desconforto, mesmo sem perceber por quê. Sua precisão na leitura de estados emocionais pode expor contradições, medos ou intenções ocultas, provocando reações defensivas. Isso reforça o isolamento. O exílio não é físico, é a incapacidade de ser totalmente compreendido, mesmo em meio a grupos ou familiares. Jung observou que indivíduos assim frequentemente se tornam estranhos em ambientes onde poderiam se integrar. O que os separa não é falta de empatia, mas excesso de clareza. Eles veem padrões e causas antes que outros os notem, e essa vantagem se torna barreira social. Reconhecer e administrar essa posição exige disciplina mental, manter interações essenciais, priorizar a comunicação objetiva e aprender a lidar com resistência sem reagir impulsivamente. A consciência precisa de estratégia. Sem essa gestão, o exílio psicológico se intensifica, tornando cada ambiente mais desafiador, mesmo quando você está cercado por pessoas. Quando você começa a perceber padrões e informações que os outros não notam, o ambiente reage de maneiras inesperadas. Algumas pessoas mostram hostilidade aberta, outras ironia ou indiferença. A resistência não surge porque estão erradas, mas porque suas mentes operam com mecanismos de autoproteção. Processar uma verdade que desafia crenças profundas gera desconforto psicológico imediato. O cérebro humano prioriza estabilidade sobre precisão. Quando confrontado com dados que ameaçam sua coerência mental, ele reage de forma defensiva. Isso explica por que uma observação simples ou um fato evidente pode provocar rejeição intensa. A reação alheia não é necessariamente ignorância, é um reflexo de sua própria necessidade de manter padrões de segurança cognitiva. Essa dinâmica se intensifica quando a informação chega antes do tempo certo para quem a recebe. A mente precisa de contexto, repetição e referências pessoais para aceitar mudanças profundas. Caso contrário, a percepção avançada é percebida como ataque ou ameaça. Você aprende rapidamente a medir a forma, o momento e o grau de exposição das suas observações. Um efeito pouco discutido é o desgaste emocional. Ser constante alvo de rejeição ou risos contidos exige disciplina e autocontrole. Sua percepção não diminui, mas a exposição precisa ser estratégica. Desenvolver sensibilidade ao ritmo social é essencial. Entender quando insistir, quando esperar e quando agir de forma discreta. Esse equilíbrio reduz conflitos desnecessários e preserva a energia mental. Outro ponto crucial é que a resistência externa reforça a necessidade de registro interno. É impossível ignorar informações percebidas, mas é possível organizá-las, categorizá-las e decidir como compartilhá-las. Manter um diário de observações, detalhar acontecimentos e reações permite criar um mapa preciso da realidade, sem depender da validação imediata de outros. Com o tempo, você percebe que a pressão social não indica falha pessoal. Ela revela a estrutura de sobrevivência psíquica do coletivo. Compreender isso muda a forma de interagir. Você passa a aceitar que sua clareza tem custo e que nem todas as pessoas estão preparadas para processar a mesma realidade ao mesmo tempo. A resistência do mundo não é uma escolha sua, mas uma consequência inevitável da diferença de percepção. O aprendizado consiste em equilibrar atenção, paciência e registro detalhado da realidade, permitindo agir com precisão quando o momento adequado surgir, sem se desgastar com rejeições automáticas. A atenção constante às pequenas discrepâncias da realidade começa a gerar tensão dentro da própria mente. O corpo reage com alerta excessivo, mesmo em situações seguras. A memória mantém detalhes que não precisam ser processados, mas não consegue ignorá-los. Isso cria desgaste físico e mental que poucos percebem. O cérebro, ao lidar com excesso de observações, ativa processos que aumentam a suspeita sobre intenções alheias. Cada comentário,
Cada olhar é interpretado como potencial ameaça. A consequência é isolamento gradual. Você se afasta de grupos não por rejeitar pessoas, mas porque seu processamento cognitivo exige distância para organizar os dados recebidos. O perigo real surge quando essa vigilância intensa não encontra métodos de integração. Registrar ou discutir as percepções ajuda a equilibrar. Sem isso, os padrões identificados começam a se acumular, formando redes complexas que a mente não consegue resolver de forma eficiente. Isso provoca ansiedade persistente e sensação de peso constante, mesmo em ambientes neutros. Um ponto pouco discutido é a autocrítica exacerbada. O ser percebe falhas na própria atenção, decisões que poderiam ter evitado conflitos ou interpretações que parecem exageradas. Esse efeito não indica fraqueza, mas resultado natural do processamento prolongado de dados que outros nunca notariam. Reconhecer essa pressão ajuda a criar limites claros de energia mental, definindo momentos de pausa para reorganizar informações sem paralisar a ação. Outra consequência é a alteração do ritmo social. A mente que observa mais rapidamente precisa de pausas mais longas para processar interações simples. Isso gera desconexão com rotinas coletivas, atrasos em respostas e dificuldade em acompanhar conversas triviais. É um custo invisível da percepção avançada, que poucos identificam até experimentar diretamente. O aprendizado essencial é que visão intensa sem integração gera danos internos. Organizar informações, priorizar o que exige ação imediata e manter registros claros diminui o impacto psicológico. A mente deve operar como gestor de dados, não como acumulador de sinais. Esse equilíbrio evita que a percepção prolongada se torne armadilha, permitindo que a atenção avançada seja aplicada de forma funcional, sem corroer a estabilidade mental. A percepção avançada não se limita a enxergar padrões. Ela exige disciplina para não se tornar prejudicial. Observar mais que os outros gera vantagens, mas também riscos. Cada detalhe percebido carrega potencial de conflito se compartilhado sem cuidado. Saber o que comunicar e quando é um processo ativo que protege tanto você quanto aqueles à sua volta. A habilidade essencial consiste em filtrar informações. Nem toda descoberta precisa ser exposta. Seu cérebro registra nuances que a maioria ignora, mas o mundo externo só absorve partes selecionadas, sem causar confusão. Organizar dados por relevância e impacto reduz atrito social e mantém sua posição estável sem comprometer sua observação. Outra estratégia é a documentação discreta. Registrar insights, mesmo que não sejam compartilhados imediatamente, permite revisitar e revisar informações antes de agir. Isso cria clareza e reduz o peso emocional de decisões tomadas sob pressão. Você aprende a diferenciar o que exige intervenção do que deve ser guardado. A atenção seletiva é igualmente importante. Evitar sobrecarga de estímulos ajuda a manter energia mental. Definir horários de análise e separação de tarefas cognitivas mantém foco e previne desgaste. A percepção intensa não precisa controlar cada momento. Ela deve ser organizada para gerar resultados práticos, não ansiedade contínua. O equilíbrio também envolve adaptar a comunicação. Expressar conceitos complexos em formas simples aumenta a compreensão e reduz resistência. Compartilhar conclusões gerais antes de detalhes protege tanto quem ouve quanto quem observa. Isso evita que sua visão avançada se torne um obstáculo ou ameaça, mantendo relações funcionais e confiança. Além disso, reconhecer limites sociais é essencial. Nem todos estão preparados para absorver percepções profundas. Forçar compreensão gera conflito. Respeitar a capacidade de absorção do outro preserva sua influência e mantém portas abertas para intervenções futuras. O aprendizado central é que percepção elevada deve caminhar junto com gestão consciente da informação. Escolher o que mostrar, registrar o que precisa, priorizar energia mental e adaptar comunicação cria estabilidade. Aplicar esses princípios permite operar na borda do conhecimento sem cair no risco de isolamento ou desgaste emocional. Perceber o que os outros não veem é apenas parte do processo. O valor real surge quando você consegue usar essas informações para criar conexões, não distância. Ter insights avançados é inútil se não houver estratégias para compartilhá-los de maneira compreensível e útil. A primeira técnica consiste em segmentar a informação. Cada detalhe deve ser adaptado ao nível de compreensão de quem recebe. Comece com ideias essenciais e apenas depois introduza elementos mais
mais complexos. Isso evita rejeição ou confusão e permite que o conhecimento seja absorvido gradualmente. Outra abordagem é demonstrar aplicações práticas. Mostrar como o que você percebe impacta decisões, comportamentos ou resultados cria engajamento real. Pessoas respondem a efeitos concretos, não a teorias abstratas, mesmo que sofisticadas. Planejar momentos de exposição também é crucial. Introduzir informações no momento certo aumenta a aceitação. Avalie contexto, estado emocional e prioridade das pessoas ao seu redor antes de compartilhar conclusões. O guia silencioso representa essa prática. Ele observa, organiza e prepara o ambiente antes de se expressar. Cada ação é pensada para reduzir resistência e ampliar entendimento. O objetivo final é transformar percepção em ferramenta de conexão. Criar pontes entre a sua visão e a compreensão alheia torna o conhecimento útil, aplicável e capaz de gerar mudanças tangíveis.